Ciclo trigonométrico, pessoal, uma circunferência de raio 1, um caso especial do que a gente tinha visto na aula passada, onde a gente vai fazer essas medidas de arcos e de ângulos, e é onde que vai estar toda a nossa construção da trigonometria. Por isso esse assunto é bastante importante. Então vamos ver qual que é o conceito e como que a gente pode construir esse ciclo trigonométrico. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos ver aí, ó, o que vai ser esse ciclo trigonométrico, né? Eu fiz uma construçãozinha aqui e eu vou explicar o que eu fiz e a gente vai... eu vou colocar aqui para vocês o que a gente vai estar utilizando ou não. Bom, então aqui eu peguei um plano UOV, certo? Então eu peguei essa reta aqui, perpendicular a essa outra reta na vertical, então peguei duas setas aí. Então eu tenho um plano UOV, certo? E dentro desse plano eu peguei uma circunferência de raio 1, tá? Então essa medida aqui do centro até o extremo da minha circunferência mede 1, certo? Sei lá, vou chamar a circunferência aqui de C, tá? Então eu peguei uma circunferência C de raio 1 e centro O, certo? Então eu tenho um plano UOV, e dentro desse plano eu peguei uma circunferência de raio 1 e centro O, certo? Bom pessoal, se eu tenho uma circunferência de raio 1, o que isso significa? Significa que o comprimento total dessa circunferência é 2π. Pela aula passada a gente pode confirmar isso, certo? E daí, a medida desse arco aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar esse arcozinho aqui, ó, esse exemplozinho aqui, ó, pegar esse ponto até aqui, certo? Então eu vou pegar daqui até aqui. Então a medida desse arco aqui, em radianos, ela vai coincidir com a medida desse arco em comprimento mesmo. Se eu pegar um barbante, vir aqui medir, vai ser a mesma medida em comprimento, certo? Então elas vão se coincidir. Isso vai ser bastante importante para a gente poder fazer algumas construções. Então, na verdade, quando eu estiver medindo em arcos, né, sei lá, qualquer ponto que eu pegar aqui, vai ser a mesma medida em comprimento desse arco, certo? E então eu posso, o máximo de comprimento que eu posso pegar é o quê? 2π. Bom, tendo em vista isso, a gente vai pegar um valor qualquer de x, sei lá, vou pegar um valor qualquer de x que esteja entre 0 e 2π e associar com algum ponto aqui dessa circunferência. Desse modo aqui, ó. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Vamos associar a cada número real x com x sendo de 0 até 2π, então x pode ser 0, mas não pode ser 2π, tem que ser menor, tá? Um único ponto P da circunferência C, que é a circunferência I, do seguinte modo. Se eu pego o número x igual a 0, então estou pegando aqui x igual a 0. O que eu vou ter? Eu vou estar associando o meu ponto P, então eu vou pegar um ponto P aqui dessa circunferência. O meu x vai valer 0 para o ponto P que for igual ao A aqui. No caso, deixa eu pegar outro pincel. Então olha aqui, ó, eu estou pegando esse ponto A ali, certo? Então o ponto P, ele vai estar exatamente aqui, ó. Então o ponto P, ele vai ser igual ao A, tá? Dentro da circunferência, se eu estiver considerando o x igual a 0. Aí se eu estiver pegando um outro comprimento aí de x, como que eu vou medir para colocar o meu ponto P? Onde eu vou colocar meu ponto P para determinado x? Bom, se o x for maior que 0, quer dizer, ele pode ser maior que 0, né? Ele só vai ser maior que 0, ele pode ser menor que 0. Então quando o x aqui é maior que 0, o que vai acontecer? Eu vou estar andando em sentido anti-horário, né? Então eu vou andar aqui, ó, e marcar um ponto. Sei lá, eu vou pegar um x igual a π sobre 2, um x igual a π, um x igual a algum comprimento qualquer. Eu vou andar esse comprimento, quando esse comprimento tiver a medida que eu falei, eu paro. Então eu paro aqui, por exemplo. Então a medida do meu x, então essa medida aqui do meu x, ó, que eu estou andando aqui, ela vai determinar o meu ponto P, onde que o meu ponto P vai estar. Então o que eu faço? Então eu padronizo um valor x e coloco o ponto P no final desse percurso. Tá? Eu quero o comprimento x igual a alguma coisa. Venho aqui, faço o comprimento dele e paro e coloco o ponto P ali no lugar. Certo? E daí isso vai ser para todos os x maior que 0 aqui, até chegar 2π. Não pode ser 2π, mas até a gente completar aqui tudo. Porque se for 2π, ó, pessoal, aí a gente vai estar furando um pouco essa definição, né? Porque aí vai ter dois valores para x, onde o meu ponto P vai estar no mesmo lugar, tá? Então é isso daí que eu faço. Eu pego o comprimento de x, coloco o P no final desse percurso. E daí eu vou ter uma associação do x com o P.
Bom, pessoal, então eu coloquei a definiçãozinha formal aqui, ó. A circunferência C definida com origem em A é chamada de ciclo ou circunferência trigonométrica, certo? Então a gente vai ter sempre o sentido anti-horário, a gente vai poder marcar um P de acordo com o comprimento de x, e a gente vai chamar esse P aqui, ó, de imagem de x, certo? Então, na verdade, quando eu estou considerando o x como um comprimento, a gente sempre vai ter um P associado a x. Se a gente tem um P associado a x, a gente chama esse P de imagem. Então a gente pode falar que, olha, quando eu pego o meu x e completo até aqui, até o B, então esse comprimento de x aqui, ó, a imagem desse comprimento de x completo aqui, ó, até aqui, né, quando eu ando o x até aqui, a imagem dele é B. Então, e esse arco aqui, ó, esse comprimento desse arco aqui, ó, vai ser exatamente um ângulo reto. O ângulo reto a gente sabe que equivale ao quê? A π sobre 2. Então a imagem de π sobre 2 é o ponto B. Aí se a gente andar mais um pouquinho, a gente vem e chega aqui, ó. Ou seja, o que é essa medida aqui, ó? É um semicírculo. A gente sabe que a medida do semicírculo, pessoal, equivale a π, ou seja, 180 graus, né? E daí aqui vai equivaler esse comprimento, vai equivaler igual esse arco em radianos, que vai ser igual a π. Então a imagem de π é a linha, certo? Que é esse ponto aqui. A gente anda mais um pouquinho e chega aqui. Então a gente vai andar mais o quê? Mais π sobre 2, mais um arco de π sobre 2. Se a gente já andou um π inteiro e vai andar mais um π sobre 2, então a gente vai andar 3π sobre 2. Então a imagem de 3π sobre 2 é B'. Certo? Aí eu vou falar, e a imagem então de 2π não tem imagem, porque a gente definiu o x de 0 até valores menores que 2π. 2π não. Certo? Porque a imagem o A é a imagem do zero. Certo? Não é a imagem do 2π. Pelo menos nesse caso aqui que a gente definiu, não. Certo? Vamos ver algum exemplo, pessoal, onde a gente não pega essas imagens aqui mais fáceis. A gente vai dividir a nossa circunferência aqui em outros pontos. Aqui a gente poderia dividir em 4. Né? A gente dividiu a nossa circunferência em 4 pontos iguais. A gente pode dividir em 8, em 6, né? E vamos ver o que vai acontecer, quais que vai ser as imagens de cada arco aí que a gente for definir. Vamos lá. Bom, pessoal, então olha aqui o que o exemplo está falando. Divide-se o ciclo em 12 partes iguais, utilizando-se A como um dos pontos divisores. Determine o x, tal que x vai pertencer entre 0 e 2π, certo? Então, esse daqui é um conjunto que denota um intervalo de 0 até 2π, cujas imagens são os pontos divisores. Então, o que a gente vai fazer? Colocar 12 pontos aqui, dividindo essa circunferência em 12 partes iguais, certo? No caso aqui, ó, se eu for considerar cada um desses pontos aqui, ó, eles estão divididos em 4, né? Eu deixei esses pontos aqui, chamei a mesma coisa que eu tinha chamado anteriormente, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir, vou colocar mais 8 pontos aqui. No caso, eu não sei se esses daqui vão ser pontos, né? Porque eu quero dividir igualmente. Mas ele falou que o A tem que estar. Bom, e é razoável a gente pensar que esses 4 pontos eles vão estar assim, né? Dentro desses 12, né? Porque o A, ele está entre os 12. E como 4 é um divisor de 12, então esses pontos aqui eles vão estar entre os 12. Né? E daí, se a gente pegar o 12 e dividir por 4, a gente vai ter 3. Então, olha, antes de chegar no próximo ponto, tem que ter 3 pontos. 1, 2, 3. Antes de chegar no próximo, tem que ter 3. 1, 2, 3. E assim por diante. Em cada uma dessas partes aqui, ó, e a gente vai chamar de quadrante depois, vai ter 2 pontos, certo? Então, eu vou colocar os pontos aqui, ó. Então, vai ter um ponto aqui. Então, eu dividi aí, ó, o meu ciclo em 12 partes que eram para ser iguais. Então, finge aí que tá igualzinho, tá, pessoal? Mas ficaria mais ou menos desse sentido aqui. Então eu vou chamar cada ponto aqui de P1, esse daqui de P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Ah, mas não são 12? Ai, 9, 10, 11, 12. Certinho. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu quero achar a medida de cada um desses arcos. Por quê? São iguais. Então, essa medida é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Certo? Então, a imagem, por exemplo, do A, a gente sabe que o x igual a 0 é a imagem A.
Então, o x do primeiro comprimento é P1. Aí, quando eu adiciono mais esse comprimento, vai dar P2. Quando eu adiciono 3 vezes esse comprimento, vai dar o B. Quando eu adiciono 4 vezes esse comprimento, vai dar o P3, e assim por diante. Até dar 12 vezes o comprimento inteiro, certo? No caso aqui até dar 11 vezes, né? Certo, pessoal? Então a gente vai achar o x igual a esse comprimento, o x igual a 2 vezes esse comprimento, o x igual a 3 vezes esse comprimento, e assim por diante até o último ponto, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, eu sei que a circunferência inteira, ela tem o quê? 2π de comprimento inteiro. Então, se eu estou dividindo em 12 partes iguais, então cada arquinho vai ter o quê? 2π sobre 12. Então, cada comprimento de arco terá... Então, quanto que a gente faz? 2π sobre 12. Que é a mesma coisa que π sobre 6. Certo? Então, cada comprimento terá π sobre 6, né? Cada arco aqui no caso, tá? O comprimento de cada arco terá π sobre 6. Certo? Então, por exemplo, lá, ó, começa aí, ó. Então, a imagem de x igual a 0, a imagem é A. A gente sabe disso, a gente já tinha visto. Então, o primeiro comprimento aqui, ó, quando eu ando esse comprimento, a gente sabe que é quanto que ele vale? π sobre 6. Então, a imagem de π sobre 6 é o quê? P1. Então, quando o x vale π sobre 6, a imagem é P1. Certo? Quando o x vale 2 vezes π sobre 6, que vai dar o quê? Se eu colocar aqui 2 vezes π sobre 6, eu posso simplificar, né, o 2 e o 6, e vai dar 1 aqui em cima e 3 aqui embaixo, né, simplificando por 2. Então, a imagem de π sobre 3 é quem? É o ponto P2. Então, a imagem é P2. Quando o comprimento vale 3 vezes isso daqui, vai dar π sobre 2. E π sobre 2, a gente sabe que a imagem é quem? B. Quando ele vale 4 vezes esse comprimento, ou eu posso simplesmente somar π sobre 6 aqui, tá? Mas eu prefiro ir multiplicando que fica mais fácil, tá? Quando vale 4 vezes π sobre 6, eu posso simplificar por 2, vai dar 2 sobre 3. Então, 2π sobre 3. Então, quando x vale 2π sobre 3, a imagem vale quem? P3. Quando o x, pessoal, vale o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse comprimento. Então, 5 vezes π sobre 6. Observe que não dá para simplificar o 5 e o 6. A imagem vai ser quem? P4, certo? E eu vou fazendo isso até o final. Tá? Eu vou apagar ali do outro lado para a gente continuar, certo? Continuando aí, olha. Quando o comprimento vale o quê? Π, né? O que é? Aqui chega π. A imagem é o quê? A'. Né? Se a gente for pensar que tem 6 comprimentozinho aqui, né? 6π dividido por 6 vai dar π. E quando a gente soma mais π sobre 6, ou seja, 7 vezes esse comprimentozinho aqui, a gente vai ter o quê? 7π sobre 6. E a imagem aqui vai ser quem? P5. Aí quando a gente vai ter 8 vezes esse comprimento, aqui vai dar 4 sobre 3. Então vai ficar 4π sobre 3. A imagem é P6. Daí quando eu tenho essa volta até aqui vai ser o quê? 3π sobre 2π. Não, 3π sobre 2, é verdade. A imagem vai ser quem? B'. Certo? Daí quando eu somo mais π sobre 6, ou seja, quando eu multiplico aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes esse comprimento, vai dar 5π sobre 3. A imagem vai ser quem? P7. E o último valor de x aqui é quando eu multiplico por 11 vezes esse comprimento. Então fica 11π sobre 6. Então a imagem de 11π sobre 6 é quem? P8. Certo? A imagem de A a gente já tinha feito, que é 0, tá? Não é 2π. Bom, pessoal, então eu dividi meu círculo em 12 partes, achei o tamanho do arco, e fui somando esses arquinhos aqui, ou multiplicando pela quantidade de vezes que ele ia aparecer, certo? E daí achei a imagem de todo mundo.
e o comprimento de cada um desses x. Certo? Bom, então eu vou passar um exercíciozinho aqui para vocês fazerem e formalizarem aí. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato. Bom, pessoal, então vamos para o nosso segundo exercício, né, dessa parte de trigonometria, nessa parte inicial. A gente vai falar o seguinte: divide-se o ciclo em 8 partes iguais, utilizando-se A como um dos pontos divisores. Determine o conjunto dos x, tal que x está dentro de 0 até 2π, cujas imagens são os pontos divisores. Então a gente vai fazer basicamente o que a gente tinha feito no exemplo. Certo? Então eu estou pedindo para vocês fazer a mesma coisa, só que ao invés de dividir em 12 partes, vocês vão dividir em 8 partes iguais. Certo, pessoal? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Então fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.